Oi, boa tarde a todos que nos assistem hoje. Queria convidar todo mundo para, infelizmente, o último encontro do Meet the Artist dessa edição do SP Photo Viewing Room. Antes da gente começar, eu queria fazer um super agradecimento à curadora Luciara Ribeiro, que fez a seleção dos artistas esse ano e tem tocado essas conversas tão instigantes, e ao artista Rafael Bequir pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje e, enfim, participar dessa conversa. É, Vou deixar vocês à vontade, boa conversa para todo mundo e a gente se vê quando acabar. Bom, voltamos aqui mais um dia, mais um encontro. Obrigada, Bárbara, pela apresentação, por estar aqui de novo conosco. Obrigada também a toda a equipe da SP Arte, da SP Foto, que está aqui por trás das câmeras. E um obrigado especial, claro, à minha amiga musa, que está aqui conosco, Rafael Bequir, que aceitou generosamente esse convite, aceitou estar aqui conosco para falar um pouco mais sobre as suas produções, sobre os seus temas, as suas inquietações, e nos fazermos pensar sobre, né, a contemporaneidade da fotografia. Então, bom, a conversa de hoje é com ele e vamos, então, passar aqui para a próxima etapa. Eu vou apresentar o Rafa e aí, então, depois dessa apresentação, terá aqui alguns minutos para falar um pouco sobre o seu processo individual, né, e de como foi chegar até aqui. E depois, então, teremos uma breve leitura aqui de um texto que eu escrevi especialmente para o Rafa e abriremos para as perguntas do público. Então, se você que está aí do outro lado da telinha, aqui, né, está aí nos assistindo, já tiver alguma pergunta ou se durante a nossa conversa surgir alguma pergunta, coloque no nosso chat, que no final, então, leremos aqui e responderemos à medida do possível. Tá bom? Então, aqui, sem mais delongas, apresentar Rafael. Rafael Bequir é um artista paraense, cujas práticas performáticas partem da investigação sobre a arte, sobre a política, gênero, sexualidade, afrofuturismo, decolonialidade e interseccionalidades. Drag queen e ativista LGBTQI+, Bequir tem um trabalho que dialoga também com vídeo e com a fotografia, utilizando de sátiras do universo pop para construir críticas atentas às questões da contemporaneidade. Atua de forma transdisciplinar, com vivências entre a moda, entre escola de samba e a arte contemporânea. Já participou de exposições nacionais e internacionais, como Against Again, Art Under Attack in Brazil, na Enya Andrew, Shiva Gallery, em Nova York. E uma individual, o Warhol, no Museu de Arte do Rio, em 2020. Nesse ano, né? Comecinho do ano. Também foi uma artista premiada na 7ª edição do Prêmio Foco Arte Rio, e também no Prêmio EDP de Arte, né, Rafa? Suas obras fazem parte da coleção do Museu de Arte do Rio e do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Bom, então esses, né, são alguns dos pontos trabalhados pelo Rafael Bequir e também, né, algumas das suas andanças por aí. Agora vamos ouvir um pouco mais, né, em primeira pessoa aqui a partir então, da apresentação dele mesmo. Rafa, então vou te deixar aqui falar um pouco com a gente. Enquanto você estiver falando, nós vamos passar algumas imagens de suas obras para que o público também conheça o seu trabalho, tá bom? Então, bem-vindo, Rafa. Ciara, gratidão, agradeço imensamente o convite, um prazer enorme estar aqui falando com vocês, é uma honra. E o meu trabalho, ele parte da minha vivência com a região norte, com a Amazônia. Eu sou do estado do Pará,
nascida e criada em Belém, entre Ananindeua e Belém. E então, todo o início da minha pesquisa parte dessa vivência sobre gênero, sexualidade e questões étnico-raciais na Amazônia. E, sobretudo, com um recorte muito específico com o Carnaval das escolas de samba de Belém. O meu início na cena artística se dá em escolas de samba da capital paraense, com artistas carnavalescos como Jean Negrão, Cláudio Rego de Miranda, pessoas que me introduziram ao desenho de figurino, ao pensar alegoria, pensar desfiles de carnaval. Isso, em seguida, me leva a fazer o curso de artes visuais na Universidade Federal do Pará, e aí eu tenho uma virada na minha carreira, né? Em 2011, quando eu entro na universidade, aí eu conheço um pouco mais sobre as artes visuais, sobre a arte contemporânea, e aí começo a estudar um pouco sobre fotografia, performance. Então, as coisas vão se somando, né? Vão se sobrepondo, a experiência com figurino, o desejo de trabalhar com moda, carnaval, junto à experiência com fotografia, junto com o corpo presente na ação, vai me levando a experienciar esse território, que é um território de muitos conflitos ao mesmo tempo, né? O museu, o Cubo Branco, o espaço institucional tem um histórico extremamente colonialista, extremamente eurocêntrico, branco. Então, eu vou descobrindo, né, como remixar os signos, como hackear essas hegemonias para poder tratar das vivências periféricas e dissidentes, não de forma etnográfica, como a branquitude fez e ainda faz até hoje no meio das artes, mas de forma afirmativa, né? de uma forma que proponha críticas, né? Que proponham leituras que coloquem o corpo negro, o corpo amazônico, o corpo LGBT como um corpo de luta, né? E também de vida. Eu acho que durante muito tempo a história da arte retratou nossos corpos como corpos ligados à pobreza, à morte, à miséria. Nós precisamos entender que nossas vidas, né, as nossas lutas atravessam muitas outras imaginações, e aí acho muito importante trazer a palavra imaginação para os nossos corpos e vidas, e também subjetividades, pensar os enfrentamentos e as subjetividades possíveis com meu corpo, minha corpa, são os meus desafios nas artes visuais e em todas essas artes que se entrelaçam, né? Escola de samba, cultura drag e etc. Que incrível, né? Me sinto muito contemplada com a sua fala. Acho que temos vivências muito parecidas, assim, né? Eu também venho da periferia, também venho de uma outra região que não é do Sudeste, né? Eu nasci no interior da Bahia, e aí também essa entrada dentro da universidade me apresenta um campo artístico e imagético, né? Do qual eu não fazia ideia que existia e que eu podia existir dentro dele também. Assim. Então, eu gosto muito quando você fala, Rafa, da gente trazer a imaginação como centro e como foco, porque estar na realidade, né, e só ter acesso, só ser permitida a isso, é muito cruel com os corpos dissidentes, com os corpos negros, indígenas, LGBTs e todos os outros que foram postos à margem, né? Então, a gente precisa também libertar os nossos sonhos e as nossas fantasias. Eu acho que você faz isso de uma maneira incrível, de uma maneira, assim, impressionante, de fato, quanto você consegue juntar elementos visuais assim que misturam com a cultura pop e também, né, com as culturas visuais africanas, né, pelo tecido, a estampa, o carnaval, enfim, os questionamentos da arte contemporânea, o espaço,
o corpo, tá tudo aí, assim. Então, parabéns demais e é só ter uma admiração enorme pelo seu trabalho. E aí é com essa admiração, né, que, enfim, vi o seu perfil ali entre os artistas da SP Foto, falei, é com o Rafa que eu quero conversar também. Então, muito feliz. E aí eu escrevi aqui uma pequena homenagem, um textinho, assim, para pensar junto contigo a sua produção. Então, eu gostaria de lê-lo agora, e aí depois dessa leitura a gente volta, então, retoma a conversa sobre o seu trabalho aqui. Então, vou só pedir licença aqui para fazer essa leitura. Bom, a escolha pelo trabalho de Rafael Biquir foi atravessada pela certeza de que o seu trabalho traz debates importantes para as artes e para a fotografia contemporânea. Conheci a produção de Rafael Biquir em 2018, em sua participação na exposição do 7º Prêmio EDP de Artes, organizado pelo Instituto Tomiotaki, em São Paulo. Naquela ocasião, Biquir apresentou 2 trabalhos, Super Sentai e Lenoir. Ambas obras trabalham com debates pertinentes ao campo da performance, da escrita e da fotografia, e se relacionam com os dilemas sociais enfrentados pela sociedade contemporânea. Em Super Sentai, Rafael vai de encontro com os personagens do imaginário japonês e que fizeram sucesso através da proliferação visual da chamada cultura pop japonesa nos anos 90. Seriados como Power Rangers, Jaspion, foram divulgadores dessa cultura pop colorida e dos poderes japoneses. Um Japão que influenciou a construção identitária e o gosto de uma geração de pessoas desde a sua infância à sua juventude. Em Super Sentai, há um questionamento sobre os jogos de poder na construção dos imaginários e nas relações entre palavra e imagem. Também sobre as dinâmicas da globalização e sobre as fluidezes dos seus projetos, seus programas. Com esse trabalho, Rafael Biquir liberta os nossos sentais e quebra com as ditas noções que separam os territórios, que separam o periférico e o central, o ocidente e o oriente. Super Sentai ativa corpos e fantasias, dinamiza os desejos e as possibilidades do ser. Enegrecer e periferizar esses heróis é entender que eles também fazem parte de um olhar para si, de um olhar de corpos atrás das máscaras, e que precisamos democratizar os imaginários e torná-los fluidos. Em Lenoir, a segunda obra apresentada naquela exposição, Biquir usa de gestos simples para fazermos refletirmos sobre as estruturas racistas presentes na sociedade brasileira. Lenoir consiste em um encontro inusitado de um grupo de pessoas negras parado em uma pequena calçada do bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Esse é um dos metros quadrados mais caros do país e privado para a maioria das pessoas negras. Aquele ato, que pareceu algo simples, foi suficiente para provocar o medo e estranhamento nas pessoas que circulavam pelo bairro. O porquê isso aconteceu? Essa foi a pergunta que Rafael nos deixou. Por que o medo de corpos negros em determinados espaços? Transformar o Leblon e Lenoir foi uma forma de Rafael Biquir reivindicar o seu direito ao deslocamento, à circulação e a uma sociedade de corpos e estruturas livres contra racismos e exclusões. Essas duas ações performáticas foram transformadas em fotografia
E quando isso aconteceu, concluíram-se em imagens para além do documental. É da fotografia esse poder de tornar o mundo imagem e de deixar que a gente retome aquilo que já existiu. As imagens são outra série de Rafael Bequir, isso também se faz presente. Na obra, fotografias são reativadas a partir do reconhecimento e da circulação de corpos. Personagens afro-LGBTistas brasileiras, eu não sei se esse é um termo que eu inventei aqui, como Jorge Lafonte, Márcia Pantera, Madame Satã e Leona Vingativa, foram recoloridas através da técnica da serigrafia, um método que memorizou um dos importantes ícones das artes e da cultura pop ocidental, Andy Warhol. Warhol foi um questionador, um articulador e um gestor da cultura das imagens. Rafael Bequir se conecta a Warhol e o abrasileiriza, LGBTiza e o portugueiriza. Warhol, como se escreve e se fala no Brasil. Redefinir a escrita é também redefinir a imagem, já que a escrita também é uma imagem. Além disso, o "ó" é uma expressão que utilizamos para comentar quando algo não está muito adequado. Talvez esse seja uma das grandes resistências postas nesse trabalho. E talvez resistir às transformações da língua seja mesmo o "ó". E sobre isso, a pensadora brasileira Lélia Gonzalez comentava em um dos seus textos, dos seus vários textos publicados na década de 70. Lélia dizia que no Brasil não falamos português, mas falamos pretuguês, um idioma negro, periférico, e que é constantemente redefinido em suas nuances e ações das resistências que sobraram das línguas africanas e as suas junções com o português. Rafael Bequir demonstra estar atento a isso. Demonstra que é necessário olharmos as imagens, que é necessário olharmos a linguagem. Rafael demonstra também que é possível desafiar a visualidade padronizada, branqueada e heteronormatizada. É possível fazer isso com muito brilho, com purpurina e com conhecimento. E é urgente que vejamos a fotografia contemporânea como um espaço comprometido às questões e debates atuais, como um lugar em que a sociedade brasileira se sinta presente, representada e participante, que corpos, corpas e saberes se façam presentes sempre. Enfim, esse é o meu texto, assim, desculpa algumas entradas aqui na leitura, eu estou um pouco nervosa, enfim, né? É uma grande responsabilidade falar da sua obra. E bom, eu acho que eu te conheci, né, Rafa, lá em 2018, e fiquei muito feliz, assim, porque você é uma artista jovem e que, né, ali já em 2018, você já tinha uma produção super consistente, né? Você tem consciência, você sabe quais são seus desejos com isso, você se coloca, né? E eu acho que essa é uma das grandes... enfim, eu acho que é uma das funções que nós, profissionais das artes, temos, assim, de sermos comprometidos com a sociedade, com nós mesmos, né? E tal. Então, eu queria saber um pouco mais de você, como é ser esse artista aqui, ou essa artista, né? Que transita em todas essas linguagens, que transita da performance à fotografia, né, da periferia ao centro, do centro à periferia, que redefine, inclusive, o que é centro, né? Então, como que é ser fluido e múltiplo? Ai, muito obrigada. Eu fico muito feliz de lhe ouvir. O texto lindo
com palavras muito fortes, né, e que me fazem repensar as minhas práticas, né? Você fala muito, né, do desmascarar, revelar. Acho que essas palavras, de fato, elas são muito presentes no meu trabalho, né? A coisa da liberdade, né? É sobre lutar contra os clichês e os aprisionamentos, né, coloniais, e ao mesmo tempo entender como que, né, as nossas corpos contemporâneas elas também atravessam imaginários que não são legitimados pela arte contemporânea, por muitos museus que ainda têm uma visão de imagem, de estética, de tudo, né, de cor. Quando a gente fala de cor, o próprio uso da cor, né? A sociedade tem toda uma construção do que é considerado elegante, né? É sempre as cores sóbrias, frias, tudo que é quente, neon, saturado, é dito de mau gosto, é dito kitsch, e ao mesmo tempo me atrai muito essa estética e tudo aquilo que coletivamente é rebaixado quanto imagem, quanto cor, quanto referência. E isso acontece de maneira geral com várias produções visuais contemporâneas dissidentes, né? Se a gente for parar para pensar tudo que a periferia produz, e, por exemplo, posso trazer as aparelhagens de Tecnobrega que são referências para o meu trabalho. Essa produção tão paraense, tão, ao mesmo tempo, uma colagem, uma ressignificação de vários signos globais e, ao mesmo tempo, extremamente locais, o brega, o techno, a dança, a performance, luzes de LED chinesas. Você tem ali uma periferia que pulsa imaginários diferentes de Amazônia, né? E eu também tento sempre buscar outros focos possíveis de representação, seja para essa relação como artista paraense, que imaginário é esse, né, que o Brasil tem dentro da arte, de uma arte da região norte, né? E, ao mesmo tempo, quanto artista LGBT, eu estou sempre tentando buscar signos que criam outras camadas, né, não tão diretas, sobre o que se espera de uma produção afro-brasileira, diaspórica, dissidente. Então, eu acho que o desafio é esse. Eu acredito que ser multidisciplinar, né, ser uma pessoa que atravessa tantos lugares de fala e de experimentação, eu sinto que tudo é atravessado pelo corpo. É o corpo que leva tudo. Quando eu estou, por exemplo, esse ano, né, como destaque do Abre Alas da Grande Rio, no enredo sobre Tata Londirá, que era o Joãozinho da Gomeia. Olha quantas camadas existem aí, né? Ao mesmo tempo que é a escola de samba, mas é o corpo performando na Sapucaí, mas ao mesmo tempo é um enredo de um pai de santo que se montava, que era LGBT e ao mesmo tempo questiona, né? Como é que um corpo que está na Sapucaí ou no carro alegórico, qual é o valor ou a diferença disso para um corpo que performa no museu ou numa galeria de arte, né? Eu sinto que, infelizmente, a gente ainda tem certas divisões, separações de valores sobre as múltiplas artes, sobretudo as que englobam as perspectivas afro-indígenas. Então, eu acho que transitar por esses universos significa realmente questionar os valores que a sociedade constrói para as múltiplas artes. A arte drag também é a mesma coisa, e sendo que dentro dessa andância, dessa perspectiva nacional, cada região do Brasil tem uma leitura. O movimento LGBT do Pará tem características diferentes de movimentos LGBTs do Rio, em São Paulo tem outras características, movimento negro também. No Pará, eu acho que existe uma perspectiva afro-indígena muito forte, a questão indígena muito presente junto com a questão afrodescendente. Então, eu fico sempre pensando em como que a gente entende esse território tão complexo que é o Brasil, cheio de tantas camadas, né, de cada região, mas, ao mesmo tempo, lidando com as artes visuais que parece que sempre querem sintetizar, né, o que é impossível de ser sintetizado, porque todas nós somos muito múltiplas em cada
lugar de fala em cada atuação política, em cada subjetividade, né? Isso que você trouxe da experiência do Prêmio MDP nas Artes é muito forte para mim, a questão de ter crescido no Pará, que é considerada a terceira maior colônia japonesa do Brasil, depois de São Paulo e Paraná. Nós temos cidades no Pará como Tomé-Açu, por exemplo, que é a cidade de onde meu pai e os meus avós paternos são, que tem uma presença de uma herança de japoneses muito forte. Então, como que esse imaginário dentro da universidade ele está na obra de vários artistas. O traço do desenho é o traço do mangá, as pessoas que fazem cosplay, e aí a gente começa esse embate, né? Esse embate do que é a construção da imagem. Quando eu vejo uma pessoa racializada, passando uma maquiagem de tom claro para aparentar a um desenho de um anime, é porque existe uma construção de imagem que não nos coloca dentro dessas construções estéticas, dessas construções imaginárias, protagonistas. Então, é sobre realmente ser disruptiva dentro dessa questão da cultura de massa, dos soft powers. E a palavra acompanha tudo, né? A palavra, o estudo da escrita, né? Já que a gente tem uma relação tão americanizada, estadunidense, acho que o próprio português a gente não pode esquecer que é uma língua de origem europeia, né? E as nossas matrizes, né? Tanto as heranças afro-brasileiras como as indígenas, né? Então é sempre um questionamento sobre apagamento e sobre vivências contemporâneas. Sim, nossa, concordo com tudo que você falou. Eu estava aqui, tipo, só balançando a cabeça, porque realmente eu acho lindo te ouvir. E, bom, temos algumas perguntas aqui no nosso chat, que temos a Regiane Pincerato, que, enfim, mandou boa tarde para todos, e ela também fez algumas perguntas aqui, né? Ela falou que gostou muito dessa performance, em que você faz a releitura da Alice, e ela gostaria que você comentasse mais sobre, e se tem algum vídeo dessa performance que é possível acessar. Esse trabalho da Alice é um trabalho que ele é de Rafa, 2014. sua câmera. Ah, tá. É que não Voltou? estava aparecendo a sua imagem para mim. Tá. É porque eu estava lendo o chat, as perguntas. Ah. Esse trabalho da Alice ele é um trabalho de 2014. Ele é feito a partir da minha primeira experiência com a cidade do Rio de Janeiro, no período em que eu estive quanto bolsista pela UFPA na Escola de Belas Artes da UFRJ, estudando carnaval, estudando escola de samba, trabalhando nos barracões das escolas de samba do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, eu resgato essa imagem de Jorge Lafon, que ficou amplamente conhecida como Vera Verão, na Praça Nossa, né? Que ele desfila com Joãozinho 30 e 91 na Beija-Flor vestido de Alice, no enredo onde Joãozinho 30 faz uma releitura da literatura, né, da Alice, com as imagens do escritor inglês, para personalidades brasileiras. E aí eu acho muito interessante como que dentro de toda essa estrutura de poder da imagem, né, que tem nos espaços de artes, o carnaval ele já tem esse mecanismo de subverter e transgredir essas imagens, né, do que é centro, do que é protagonismo, e colocando personalidades negras que criam ruídos com essas práticas hegemônicas. E a imagem de Lafon de Alice, eu resgato ela ali naquele período, porque esse desfile do Joãozinho 30 era um carnaval de crítica ao período Collor, em 91. E como a gente estava vivendo um momento de tanta violência e, ao mesmo tempo, de complexidade política no Brasil, essa imagem de Lafon e de Alice cruza o meu corpo para questionar as mesmas coisas, praticamente, que se questionavam décadas antes no Carnaval. A questão da violência sobre gênero e sexualidade, a questão da violência racial, a questão dos apagamentos, das memórias, né, de como que a gente lida com essas hegemonias e, ao mesmo tempo, a partir de uma referência tão importante para mim, que é o Carnaval. Eu tenho muitas fotos, é uma série que eu fiz ações com registros em foto e vídeo, em Belém do Pará, no Rio de Janeiro, São Paulo, e foi um trabalho que durou cerca de 3 anos. Então, eu tenho muitos registros,
Em vídeo tem alguns no YouTube, então se você quiser pesquisar Alice, Rafael Bequir, você encontra alguns registros, e é um trabalho que eu tenho muito carinho, porque eu acho que talvez tenha sido a primeira série que me mostrou a possibilidade de conseguir tratar de todos esses questionamentos que atravessam minhas identidades, né? E esse trabalho também está na sua página, né? Tá lá no seu site também. Tem um site que sempre tento atualizar, né? Tenho a minha trajetória também em algumas exposições. O Instagram também é uma plataforma que eu utilizo bastante para divulgar os trabalhos e sempre estou atualizando com a minha produção. Temos outras perguntas aqui chegando também. O Gabriel Filho perguntou se a nossa matriz indígena também não marcou a nossa linguagem. Eu imagino que ele esteja perguntando se não marcou, né, se essa relação indígena que marca a nossa linguagem não foi questionada ou trazida por você em suas obras. Acredito que é por aí que ele está perguntando aqui. Como que você vê essa influência indígena? Sim, eu acho que no estado do Pará, cidade de Belém, a gente tem várias questões. Por exemplo, eu sou uma pessoa que nasci no espaço urbano, né? Quando a gente fala de Amazônia, a gente tem muitas Amazônias, né? Eu acho que sempre tem que olhar para a Amazônia no plural, porque se você nasce numa capital, você tem uma experiência. Se você nasce numa família ribeirinha, é outra experiência. Se você é do interior do estado, e você tem que levar em consideração todas as complexidades. O estado do Pará é o segundo maior estado do Brasil, tem uma região territorial aproximadamente do tamanho da França, né? Então, a gente mesmo não dá conta de tudo o que acontece dentro de um só estado. E uma coisa que eu sempre estou debatendo com amigas e amigos do estado do Pará é como que a gente tem essa ancestralidade muito forte indígena, mas ao mesmo tempo passamos por muitos apagamentos, né? Quando os meus traços, meus olhos deixam bem evidente, né? Os meus olhos são pequenos, puxados, como que isso tudo é carregar essa ancestralidade, mas ao mesmo tempo sobre como lidar com os apagamentos, né, dentro de nossas famílias e dentro da história, né, que sempre está tentando exterminar por meio dos genocídios, etnocídios todos. Mas eu acho que cabe a nós buscar resgatar essas potências, mas sempre tentando dar conta, né, porque é muita coisa para a gente dar conta, né? A questão da ancestralidade preta, ancestralidade indígena, a questão de ser uma corpo LGBT, essas interseccionalidades, né? Elas são muito grandes e exige de fato de nós um esforço coletivo. É como eu digo, a minha atuação ela é coletiva, né? Ela tem narrativas que se complementam com as narrativas de Luciara, que se complementam com as narrativas de outras e muitas outras artistas que estão pensando outras camadas do que é ser preta, indígena e LGBT no Brasil. É fundamental a gente olhar a sociedade a partir da interseccionalidade, né? E é fundamental também a gente entender que quando escolhemos um ponto a ser analisado, não significa que não nos damos ou que não nos interessa olhar para outros pontos, né? E aqui nesse caso, por exemplo, agora pensando na pergunta do Gabriel, eu não sei se ele está também se referindo à leitura do meu texto e ao termo que a Lélia Gonzalez então formula, que é o português, né? Então, quando a Lélia pensa no português, ela não está dispensando a participação das línguas indígenas na nossa formação, né? E na nossa fala. Mas a Lélia ela fala, né? Ela diz que o nosso modo o nosso acento, nosso sotaque, o modo como a gente conjuga os verbos, como a gente fala, que para muitos, né, é posto como errado. Então tem todo um preconceito linguístico no Brasil e principalmente na academia, né, que vai dizer, por exemplo, que as populações periféricas falam errado, que
que tal pronúncia, né, que tal maneira, por exemplo, de falar o inglês no Brasil é uma maneira errada. E aí a Lélia está dizendo isso, não é uma maneira errada, é que o nosso acento é do português. Então, algumas formas de pronúncia vêm, né, são influenciadas de pronúncias de línguas africanas. Porque quem aqui já aprendeu a falar um outro idioma sabe como é difícil você né, falar aquela língua sem estar atravessado pelo seu sotaque, pelas suas relações anteriores. Então, é Sim, disso que a Lélia totalmente. está apontando aqui. Enfim, só quis fazer esse comentário, porque depois eu fiquei pensando, eu falei, talvez tenha relação com isso. Não sei se era isso, Gabriel, mas se for, então é isso. A Lélia, ela não dispensa em nenhum momento as línguas indígenas, mas ela está querendo olhar pela via da influência africana no Brasil. Bom, temos outras perguntas, Rafa, aqui. A Regiane, novamente, ela perguntou, ela disse que as serigrafias ficaram maravilhosas, e ela queria saber mais sobre as personalidades escolhidas, né, além da Madame Satã, e acho que também cabe você explicar o porquê, né? Você escolheu essas Sim, pessoas. nossa, total. Eu gosto muito desse trabalho e as minhas pesquisas elas são influenciadas por múltiplas imagens, né? Eu sempre estou vendo bastante coisas relacionadas à moda. Eu acho que a própria história, né, dos meus registros de imagem tem uma coisa muito forte de fotografia de moda. Eu sempre estou vendo bastante David LaChapelle, que eu adoro, aquela coisa bastante com muitos elementos, né? Ao mesmo tempo contrastes, né? Sempre uma coisa que beira o glamour e a decadência, a idealização e ao mesmo tempo a tragédia. Eu sinto que a gente está sempre meio que atravessando essa instabilidade. Eu acho que o meu trabalho ele vem nesses últimos 6, 7 anos falando de todas essas instabilidades que nós atravessamos na arte e na política no Brasil, as perseguições políticas sobre temas sobre gênero, sexualidade, arte queer, sobre todas as corpas dissidentes, né? A gente está atravessando um momento de muita violência política, então ao mesmo tempo sobre tentar imaginar e não desistir de imaginar, mas ao mesmo tempo que imaginário é esse que é idealizado pela mídia sobre poder, né, que é sempre focado numa perspectiva eurocêntrica, neoliberalista, né? Então, ao mesmo tempo, estar em Nova York ano passado, pela bolsa que eu ganhei no Parque Lage, no verão de 2019, em plenos 50 anos da revolta de Stonewall, que é a revolta que vai transformar e transgredir várias regras ali da luta por direitos civis para pessoas LGBTQIA+. Foi muito importante, muito marcante, mas ao mesmo tempo entendendo que a própria comunidade LGBT é totalmente atravessada por várias problemáticas, inclusive raciais, né? A figura de Marsha P. Johnson, que foi extremamente importante para a luta por direitos civis em Stonewall, que foi uma mana trans negra extremamente forte para esse movimento e que passou por um processo muito grande de invisibilização, né? Sobre pensar a comunidade LGBT a partir de uma perspectiva preta, né? Então, os Estados Unidos ainda tem essa relação muito forte. Se você vai em frente ao bar do Stonewall, a escultura que faz uma referência a uma homenagem, né? São casais de gays brancos e casais de lésbicas brancas. Onde estão as pessoas pretas dentro dessa relação da diversidade, né? É sempre uma diversidade com muitos poréns. Então, eu acho que a minha arte ela está trazendo questões raciais, mas a partir de uma vivência de um corpo de uma bicha preta, que sou eu. Então, tudo está junto, tudo caminha junto, né? E eu acho que quando eu escolho essas imagens, essas figuras, é sobre unir tempos, né? Tempos diferentes dessa vivência de resistência preta no Brasil. Se você tem Madame Satã, que é icônica, né, para pensar esse imaginário preto LGBT,
você tem a Jorge Lafon, que era a Vera Verão, que já são falecidas, mas você tem também Márcia Pantera, que é de São Paulo, e é uma importantíssima drag, uma drag performer, que é considerada uma das inventoras, criadoras do bate-cabelo, né? Um ato performático extremamente importante para o núcleo de cultura drag no Brasil, e Leona Vingativa, que é talvez a maior ícone LGBT do norte do Brasil, uma artista trans LGBT que começa na internet, faz muito sucesso nas redes, né? Considerada por muitos a primeira youtuber do Brasil, né? O primeiro vídeo que viraliza, e hoje em dia é uma grande ativista, né? E foi candidata a vereadora, e é uma influência para todas nós que somos LGBTs do Pará. Então é sobre entender que a pop art e o que o Andy Warhol fez ficou para a história da arte a partir de várias perspectivas hegemônicas, mas que a periferia está a todo momento revendo a pop art, né? Mas a pop art que a periferia revê dificilmente é vista como algo a ser contemplado por essa intelectualidade acadêmica. Então, é muito mais sobre questionar, né? Por exemplo, uma coisa que eu tenho falado muito, eu estou muito interessado em saber por que a Gabi Amarantos, quando vem para o cenário nacional de música, ela vem como a Beyoncé do Pará, né? E a própria Ludmilla, quando explode, né? Antes ela era a MC Beyoncé. Todos os nossos imaginários são atravessados diretamente por estrangeirismos, né? Como que o Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris, essas séries estadunidenses negras, elas estão nos dando essa perspectiva afrocentrada, enquanto na TV brasileira representações de casais e famílias negras nas novelas são raríssimas, né? E quando tem, são cheias de clichês. Então, como é que a gente constrói o nosso imaginário afrocentrado, o nosso imaginário decolonial, ou qualquer outra palavra que seja, se a gente ainda tem que lidar com tantos apagamentos, embranquecimentos e ausências? Então, a gente precisa, sim, resgatar ícones que foram tão apagadas e exaltar ícones que são fundamentais para a gente se entender numa luta que, repito, para mim tem que ser coletiva. Não adianta eu estar falando sozinha de um trabalho. Eu acho que é sobre coletivizar mesmo, é sobre pensar os atravessamentos temáticos, né? E uma coisa que fica evidente também no seu trabalho, né, são os títulos, né? Também o seu desejo de trazer essa cultura pop, de trabalhar com uma visualidade chamativa, né? Mas também de olhar para como nós nos referimos ou ressignificar essas palavras. Então, se eu puder falar um pouquinho, né, sobre isso, sobre como você opta, né, por escrever o Warhol ali, como ele se escreve em português, né, como é dito, falado por nós. Inclusive, né, vimos até que o McDonald's adotou isso como marca já, né? Escrever Mac mesmo, né? Então, como que é isso para você? Por que optar por essa escrita? Porque eu acho que isso é extremamente político. E eu acho que nós já fazemos isso há muito tempo, entendeu? O Brasil é isso, a lidar com a violência da língua, essa língua portuguesa europeia, né? Lidar com a herança dessa violência. A gente não tem... a gente precisa se reconhecer mais por meio de línguas que não sejam apenas a língua do colonizador, né? E eu acho que você falar o português errado e você discriminar isso é de um elitismo, de uma percepção tão sem imaginação, né? Do que é a ressignificação da palavra a partir de cada região, a partir de cada diversidade. E é isso, é sempre um poder hegemônico querendo dizer o que é o Brasil, o que é a língua portuguesa, sendo que a gente não dá conta porque é um país continental. Então, é muito conflituoso e eu gosto muito desses conflitos, dessa tentativa de um mercado, de uma perspectiva neoliberal, de sempre querer apontar o que consumir, o que dizer, o que pensar, enquanto não. Estamos sempre pensando coisas que
transbordam porque somos também pessoas subjetivas. E eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos tem artistas questionando o Andy Warhol, tem artistas com títulos que ironizam o Andy Warhol. Isso foi uma referência para mim. Então, já começa ali, na residência que eu fiz em 2019, tinha coletivos de artistas que eu encontrava que faziam total ironia e deboche, esse protagonismo dessa pop art, de um glamour que é de um passado, né? Ao mesmo tempo, é bem interessante os contextos históricos. Lá no Metropolitan, estava tendo a exposição do camp, da cultura camp, né? Que é essa coisa da extravagância, do over, do drag. É uma palavra difícil de traduzir, que engloba tantas estéticas, né? E performatividades. E é interessante que a única peça brasileira que tinha nessa exposição do camp no Metropolitan era um turbante da Carmen Miranda. E é isso, imaginário, clichês, tropicalidades. A gente está sempre tentando entender e exorcizar esses signos, e, ao mesmo tempo, eles são impulsionados para a gente, né? Dentro desse imaginário do Brasil, do futebol, do carnaval, da globeleza. Como que a gente lida e também exorciza esses fantasmas. E eu gosto muito de pensar. O ó é um termo muito utilizado no Brasil. Eu acho que ele começa dentro da comunidade LGBT como uma forma política, né? O pajubá é uma forma política de comunicação, de autodefesa e de destruição também da língua portuguesa. Por que não? Entende? É isso. Então, quando o ó ou outras palavras do pajubá se tornam virais, digamos assim, ou quase culturais, né? Como os próprios Dizzy-Croquetes, né? No documentário tem várias palavras coletivas ali que vão para o Aurélio, né? Então é ressignificar, sim, a língua portuguesa, errar a língua portuguesa para pensar outras formas de comunicação não violentas e formas de comunicação que insiram, que incluam pessoas e que não sejam excludentes. Eu acho que é por aí. E ninguém é obrigado a falar inglês, ninguém é obrigado a falar nada. Então, abrasileirar é o que o Brasil faz sempre. Quando os músicos de tecnobrega do Pará, os músicos de forró do Nordeste pegam as melodias de músicas estrangeiras e colocam nessas melodias palavras em português, isso é muito político, isso é muito importante. E isso também é uma herança da Tropicália, se a gente for parar para pensar, movimentos que estão sempre ressignificando melodia, letra, e dizendo, não, está tocando uma música da Cher ou da Lady Gaga, mas eu estou cantando porque meu amor me deixou, ou paixão, amor na periferia de Belém. É isso, é sobre liberdade. E eu acho que se a gente está falando de arte, a gente tem que pensar formas de libertar a palavra e de ressignificá-la, nunca de aprendê-la, aprisioná-la, né? Total, assim, eu acho maravilhosa a sua resposta. Aqui a Regiane, ela falou também, né? Muito obrigada, falou obrigada pela explicação, foi maravilhosa, vou pesquisar com certeza. Eu acho que ela se refere ao trabalho da Alice, né? Foi um lindo Obrigado. trabalho. E ela também escreveu aqui, as galerias e os museus não acompanham o movimento e a amplidão que a arte tem no cotidiano. Eu também acho que a gente está precisando avançar mais. Elas fazem o recorte delas, né? Uma coisa que eu falo muito é que, às vezes, a gente parece que está mediando, né? Esses lugares, né? A universidade começa na universidade, né? Quando a gente adentra, no meu caso, que adentrei a universidade por cotas, tanto raciais como por escola pública, você entra numa universidade que tem, em grande maioria, leitores brancos europeus, sobretudo homens, né? Dos últimos 10, 15 anos para cá, muito por essas iniciativas sociais, tem se transformado esse cenário, né? Tem aparecido muito mais, e não só aparecido, mas, de novo, a palavra resgate, né? Resgatar teóricas negras, mulheres negras escritoras, LGBTs. Então, é isso. Eu acho que a própria universidade ela tenta impor ainda esse formato branco do pensamento. Então, a gente precisa entender que a nossa presença ela quebra, né, com essa expectativa do corpo branco, que se coloca como um corpo universal, e, ao mesmo tempo, o Gil tem uma fala do Roda Viva que eu estou apaixonada.
que ele fala, né, que a importância das cotas raciais na universidade é para que, pela primeira vez na história, as universidades tenham a honra de receber a cultura preta, afro-brasileira periférica. Agora, sim, estão aos poucos, né? A gente ainda está muito longe do ideal, muito longe do que a gente precisa, mas de criar esses questionamentos no momento, eu acho que a gente já está indo por um caminho que a gente precisa lutar para que sejamos mais, para que sejamos cada vez mais pessoas dentro desse universo que foi desenhado por uma branquitude para a branquitude, né? Então, é ocupar os espaços, hackear os espaços, com o entendimento de que é isso, né? A gente não pode ser novamente colonizada na universidade, ao contrário, sejamos autênticas. Autenticidade, para mim, é tudo no campo da arte, da pesquisa e o que seja. Sim, super concordo, Rafa. Eu acho que a gente está vivendo um momento de entre, eu tenho pensado assim, né, das artes, que eu acho que, por exemplo, pensar em arte contemporânea num termo que define a produção atual já não funciona mais. Né? Então, acho que a gente está produzindo uma outra coisa, a gente está num outro momento, né, que ainda não, pelo menos eu não acho que já foi compreendido e definido como... Também definir é uma coisa também muito complicada, né? Mas acho que a gente ainda precisa entender mais como está sendo esse processo que estamos vivendo hoje, mas acho que realmente é uma revolução no modo de pensar e se fazer arte no Brasil, sim, e ouso até dizer no mundo. Então, acho que é esse caminho que estamos traçando. Assim, agora, a nossa conversa está ótima, a gente está indo para os minutos finais. E eu queria só, Rafa, para finalizar, como última pergunta, se você pudesse comentar um pouco sobre esse processo entre a performance e a fotografia. Né? Pelo que eu percebi, você não costuma refazer as suas performances, né? Você trabalha com o registro delas, com a fotografia, que também vira obra, né? Então, como que é isso para você, essa relação do ato performático, do ato imagético e, enfim, que você comentasse também aí quais são as suas obras que estão nessa SP Foto e falasse um pouco delas. Tá ótimo, já estamos chegando na reta final, né? Então, para concluir, bom, eu acho que uma coisa fundamental para qualquer tipo de arte ou prática artística é a liberdade de atuação, né? Eu acho que por eu vir de uma cidade, de uma região com poucas galerias, né, e com uma dificuldade de, quanto artista jovem, acessar espaços institucionais, a gente sempre teve a praça, a rua, o espaço público como espaço experimental de construção de performance, construção de imagem. E eu acho que eu devo muito a Belém, ao Pará, essa construção política do que é arte fora das instituições e como isso é importantíssimo, né? Nós não podemos ser pessoas que atuamos apenas nesse lugar do cubo branco. A gente precisa atravessar a sociedade, né? Existe uma sociedade gigantesca que não vai ao museu e que não acompanha essa programação. Então, é importante estar fora dela também, fazendo arte. E aí, eu acho que uma coisa que eu já começo a ver com o tempo é que o meu trabalho ele não tem uma regra onde ele começa, onde ele termina. Por exemplo, o trabalho da Alice começa com uma ideia, a partir de Jorge Lafon, Carnaval, e atravessa o Brasil. Cada cidade é um contexto político, uma paisagem diferente. A paisagem de Belém não é a paisagem de São Paulo, não é a paisagem do Rio. Então, o corpo ele vai sempre estar dialogando com o espaço urbano, né? E eu começo a investigar como que para muitos artistas da Amazônia, da região norte, a paisagem é um lugar de diálogo, né? Quando você vê, por exemplo, o trabalho de Uira Sodoma, que está agora no Prêmio EDP das Artes desse ano, que é uma artista que eu tenho grande admiração, que também vem da arte da montação, da arte drag, mas trabalhando a visualidade da Amazônia, da floresta, e, ao mesmo tempo, da luta política na região. E aí você vê que o trabalho de Uira também tem muita coisa do corpo
na ação, mas ao mesmo tempo num diálogo com a paisagem. Eu acho que a performance e a fotografia que vem do norte está sempre numa construção meio híbrida, né? E eu acho que eu devo parar essa construção estética visual. Fora, como eu falei, né? Adoro moda. Acho que moda tem um repertório visual de imagem, né? De construção estética para tudo, para drag, carnaval, fotografia, que me influencia bastante. Eu adoro desde La Chapelle, todas aquelas ironias que ele consegue construir, né? E ao mesmo tempo é isso, a gente tem que ir fazendo. Então, eu gosto muito de fazer séries, né? Agora, na SP Foto, tem vários trabalhos. Tem trabalho da série Alice, tem alguns trabalhos também da série Warhol, e estamos aí, produzindo. Ano que vem eu estou me organizando já para dialogar com o cinema, escrevendo roteiro, pensando atuação de imagem, foto no campo do cinema, que já vai ser um outro desafio, mas sou movido a desafios. Ninguém me diz o que eu não posso fazer, quero fazer tudo, tenho fome de tudo e de experimentar, não tenho medo de errar e de experimentar. Isso eu acho que faz a artista que eu sou. Ai, que incrível, Rafa. Eu acho que a gente está mesmo nesse momento necessário de olhar, né, com amplitude as linguagens artísticas, as conexões possíveis. Então, eu acho muito bonito quando você fala que a performance e a fotografia elas se integram na sua produção, né, de modo que não tem fim nem começo. Assim, eu acho isso mais do que poético, né? Isso é uma redefinição, de fato, para a nossa relação e a forma como a gente lida com as artes, né? Aqui no Brasil. Fico muito feliz também com essa participação que tem tido, né, das galerias na SP Arte, de novas galerias, apresentando produção de artistas negros, coisas que alguns anos atrás, né, na SP Foto, me desculpa aqui, né, mas também da SP Arte, que há alguns anos atrás a gente não via, né? Então eu acho que é um convite também, aproveitando que aqui finalizamos esse encontro, às outras galerias para que elas olhem para os artistas negros, para a produção LGBTQI+, para as produções indígenas, né, e que essa revolução dentro das artes contemporâneas, que ela aconteça também dentro do mercado de arte. Então, eu acho que a SP Arte demonstra estar atenta a isso, e espero que todos também se comprometam com essa renovação que a nossa sociedade precisa, né? E é tão urgente. E aqui, Rafa, só para finalizar, estamos recebendo alguns parabéns. O Augusto Lisboa falou muito parabéns. Ele também é artista plástico. A Fernanda Feitosa falou aqui que o Pará é um celeiro criativo muito afastado do Sudeste, isso é verdade, né? E a gente precisa descentralizar o Brasil, as artes brasileiras. Ela falou que precisamos estreitar essa distância. Muito bem falado, Rafael. Enfim, isso são palavras da Fernanda. E a Regiane também comentou aqui que adorou conhecer o seu trabalho e a fez rever muitas ideias e pensamentos. Parabéns. Bom, Rafa, é isso, obrigada, né? gente. Você só arrasa, você é incrível. Isso é Gratidão, verdade. gente. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Acho que é isso. Sejamos pessoas dispostas a experimentar e a ouvir, escutar, conhecer mais sobre o outro, né? Acho que nesse momento tão difícil da nossa política, de tanto extremismo, né? Eu acho que você parar para conhecer o outro e respeitar os outros, né? É muito sobre isso. Diversidade para mim é isso. E é isso, luta. Cada dia é uma luta diferente. Obrigada, Luciara. Todo mundo da SP Foto. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Até a próxima. Gente, acho que não tinha maneira melhor da gente encerrar esse ciclo de Meet the Artist. Eu queria, enfim, agradecer em nome da SP Arte também, Rafa, pela sua fala tão generosa, que foi tão importante. Foi uma verdadeira honra poder ter você aqui hoje com a gente e ter acesso às suas reflexões e aos seus processos. E convido a todos que estão nos assistindo a conhecer as obras do Rafael Bequir, que estão na plataforma
Então, a SP Foto fica aberta até amanhã. Então, aproveitem hoje e amanhã para conhecer um pouco mais do trabalho. E, Lucy, muito obrigada por toda a curadoria que você fez, todos os encontros tão maravilhosos. Queria também falar para quem nos assiste hoje que todos os vídeos do Meteora vão estar disponíveis no canal de YouTube da SP Arte. Então, fiquem atentos que, se quiserem reassistir, estão mais do que contados. E é isso. Obrigada, só tenho a agradecer, foram conversas maravilhosas, foi um trabalho muito, enfim, muito produtivo, sabe, em todos os sentidos, assim, tanto aqui no encontro com os artistas e as artistas, né, quanto numa construção interna entre nós e a equipe da SP Artes. Muito obrigada pelo diálogo e a abertura, gente. Foi um prazer. Sempre. Obrigada por terem aceitado. E tá bom, é isso. Tenham um ótimo final de semana, todo mundo ainda. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.